Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo dessa semana a gente vai falar um pouco sobre um conceito chamado escala humana, depois da vinheta. Muito bem, hoje o vídeo vai trazer um pouco sobre a escala humana. O que é essa escala humana? A gente escuta muito sobre, como eu posso dizer, a importância de você fazer argumentos lógicos e matadores para você convencer as pessoas sobre o seu ponto de vista, sobre a importância de implementar alguma coisa ou um projeto e etc. Mas um ponto que talvez não esteja tão claro assim como é que a gente faz essa implementação, como é que a gente convence as pessoas do que a gente está falando. E aí, normalmente, se você está trabalhando numa empresa ou se você trabalha com dados nessa empresa, com negócio, você vai fazer lá, vai puxar um banco de dados, vai fazer uma planilha cheia dos indicadores e cheia dos carregadores. Vou cortar isso aqui, hein? Você vai fazer uma planilha cheia dos dados, cheia dos gráficos, vai colocar um monte de coisa lá dentro. Ou se você trabalha com vendas, por exemplo, vão te ensinar um monte de técnicas de pitch, de venda, spin, fazer a escutativa, você rapport, um monte de rapport é um bom tema até para a gente falar em um vídeo no futuro, mas vão te ensinar várias técnicas. Mas existe uma que talvez seja pouco ensinada, pelo menos eu não vejo tanto assim quando você vasculha LinkedIn e olha cursos e publicações, você vê muito sobre banco de dados e etc, pelo menos no meu mundo, mas vê muito pouco sobre como transformar argumentos lógicos em traduzir argumentos lógicos, que é a escala humana. Eu não sei se eu já contei essa história aqui em algum outro vídeo, mas eu tive uma professora de química no segundo colegial ou no primeiro colegial, foi foi no ensino médio, que ela veio substituir a licença maternidade da professora original. E quando essa professora entrou, o colégio meio que se orgulhou de ter conseguido contratar ela pelo período lá de 6 meses para poder cobrir a licença maternidade dessa professora titular de química e tudo, porque era uma professora cheia dos trabalhos publicados, era referência no mundo da química, já tinha participado de palestras, já tinha participado de evento, já painel, tinha lá um currículo Lattes enorme sobre, para quem não sabe, o currículo Lattes é uma plataforma que as pessoas que trabalham com criação de conteúdo nesse sentido acadêmico, elas colocam lá tudo que elas já fizeram. Então tinha publicação, tinha participação em livro, enfim. E aí ela começou a dar aula e tal. Passou um mês, passaram 2 meses e a gente não estava entendendo muito bem, era difícil, as notas nas provas, naquela época o colégio tinha prova toda quarta-feira, né? As 2 primeiras aulas de quarta-feira eram provas, e quando caíam as provas de química, trabalho de químicas, eles eram muito rasos, as notas abaixaram vertiginosamente, então tinha muito Cs, né? E não era com uma classe específica, eram com todas as classes do 8º ao 3º ano do ensino médio, que antigamente não existia no ano do fundamental, que tinham a sala de química. E lógico que quando as notas caem, isso chega até o ouvido dos pais e começam as reclamações. Enfim, começou reclamação, tanto da postura dela na aula, quanto da didática dela, quanto dos resultados em prova. E aí acabou que depois de 2 meses que essa professora ficou substituindo, tiveram que achar uma substituta para substituta. E aí veio essa terceira professora e ela
fluiu normal até o final do semestre, primeiro semestre de 2004, 2005, e aí ela acabou. E aí eu lembro que no último dia de aula, assim, era uma prova, tava falando uma prova e tal, antes das férias. A gente chegou para ir para as férias, depois das férias ia voltar, a professora titular, já tinha o período da licença teria se encerrado, que era 4 meses, né, na época, não eram 6 meses. E e aí a gente falou, pô, professora, a gente teve uma outra que era cheia dos fricotes e tal, e aí ela não deu certo e você deu, o que que acontece e tal. Aí ela falou que conhecia a professora antiga, realmente ela tinha aquela fama que o colégio tinha se orgulhado de ter trazido e tudo, mas ela falou uma frase que até hoje me marca: não adianta você ter isso de conhecimento e saber passar adiante e explicar isso. Às vezes é melhor você ter isso de conhecimento, mas saber passar adiante isso, do que o contrário, porque aí quem recebe esse conhecimento consegue aprender, consegue absorver e consegue transmitir o conhecimento, que é o que falam. Se você vê no LinkedIn que fala como você sabe que você aprendeu, quando você escrevendo, falando, lendo, ensinando, né? Você sabe que você aprendeu quando você ensina outra pessoa, explica aquilo para outra pessoa. Pois bem, essa frase me marca desde então, que aí estamos 18, 19 anos que essa frase rolou, e aí quando eu falo isso eu percebo como eu tô velho, mas eu nunca tinha ouvido falar, e descobri que existe essa parte, essa questão no mundo de negócios, que é da escala humana, que é você ir, e eu vi que quem sabia fazer isso bem era, por exemplo, Steve Jobs, quando ele ia apresentar um produto pro lançamento, quando ele apresentou o lançamento do primeiro iPad, etc., que é basicamente você saber explicar aquilo que você está se propondo em termos, em maneiras compreensíveis, que a audiência ela vai conseguir associar a algo da sua realidade, da sua metrificação, e aí vai falar: entendi o que ele está querendo dizer. Então não adianta você falar que de repente tivemos uma, sei lá, vamos construir um prédio num terreno de 7.000 metros quadrados. O que é 7.000 metros quadrados? Pouca gente, né? Se você olhar para a população do Brasil em geral, não são todos que sabem o que é um metro quadrado, qual que é a definição de um metro quadrado, como se calcula um metro quadrado. Às vezes, tipo, eu já entrei em apartamentos de 100 metros quadrados que pareciam apertados, e de 50 metros quadrados que pareciam espaçosos pela distribuição da planta. Então você não sabe quanto é isso. Aí a pessoa traduz: nós vamos construir um prédio num terreno que tem o tamanho de 5 campos de futebol, por exemplo. Aí você já consegue: eu sei o que é um campo de futebol. Então na sua cabeça você coloca 5 campos de futebol, ou empilhado, ou de vertical, ou horizontalmente, ou de forma quadrada, mas você consegue ter essa noção. E aí quando a gente fala, e eu falo muito isso para as pessoas que trabalham comigo, independente de posição hierárquica, etc., que não adianta você ter os dados. É como se você pegasse aquela caixa de Lego, não sei se vocês sabem, uma caixa de Lego vermelha, e jogasse no chão, e beleza, você tem lá um monte de Lego, que é a mesma coisa que você puxar um banco de dados e puxar um monte de informação no banco de dados. O segredo está o que você vai fazer com aquela informação, o que você vai fazer com aquilo, como você vai montar o Lego, você vai montar uma casa, um barco, um carro. A mesma coisa com os dados. O que você vai apresentar? O que você está querendo que ele ilustre, né? O dado está lá para ele ilustrar todo um apanhado de ideias e ajudar a comprovar alguma coisa. Então, aqui o ponto é: você pega você traduz aquilo que você está querendo falar para algo que o teu interlocutor vai entender. Isso é uma coisa que eu falo também. Você tem que conhecer a audiência com que você está lidando, com quem você vai conversar, os teus interlocutores, porque cada um isso eu falei em vídeo de liderança, mas se aplica também para o negócio em geral. Cada um vai ter o seu jeito.
Então, se você fala de determinada maneira comigo, talvez eu não entenda, mas se falar dessa mesma maneira com a Sky aqui, talvez ela entenda melhor. Então, cada um tem o seu modo de entender. E aí, essa da escala humana é você conseguir traduzir da melhor forma possível para a tua audiência. Então, você trazer exemplos práticos e que as pessoas consigam olhar aquilo e te entender. Por exemplo, duração de bateria. Uma bateria, falar os novos iPhones que foram lançados têm agora 5 mAh de bateria. Isso é 20% a mais do que os iPhones 14. O que é isso? O que é mAh? Quem vai entender melhor é quem trabalha com manutenção de celular, quem trabalha com eletricistas, etc. Mas a grande população não vai entender. É o que você fala. Agora a bateria do celular ela dura até 12 horas, até o dia inteiro. Você pode assistir até 5 horas de vídeo e jogar durante 3 horas e ainda ficar mais 2 no Instagram ou no Facebook, se bem que quase ninguém mais usa o Facebook, que a bateria aguenta. Então é traduzir aquela informação para algo que as pessoas consigam trazer para a realidade do dia a dia e fala, é isso, então eu consigo fazer isso, então significa aquilo, porque elas conseguem colocar dentro da realidade delas e aí conseguem ter melhor noção do que fazer e do que esperar e do que significa aquilo que está sendo exposto. Pensem nisso quando forem fazer apresentações, conversar ou colocar coisas muito técnicas na pauta para um público que não é tão técnico assim, que com certeza vai ajudar muito as pessoas a entenderem, se sentirem parte, se propagarem aquilo que você quer que seja propagado. Obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Até lá.